E o último levantamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrou um aumento no preço de alguns alimentos, né? Tomate, cebola, cenoura, produtos que geralmente a gente guarda na geladeira, né? Para durar mais. Só que você sabia que esse não é o lugar ideal? Vamos conversar aqui com a repórter Iana Coimbra. Ela vai explicar isso pra gente. Iana, eu guardo tudo na geladeira, por que que não pode? Não pode, Elisângela, existem alguns alimentos que têm que ficar do lado de fora, porque eles, inclusive, são muito caros. Por exemplo, o tomate e a cebola, nessa semana, eles tiveram uma alta de quase 20%. Já a cenoura, de 10,45%. É dinheiro, tem que economizar, por isso que a gente vai saber agora o que fica fora e o que vai para dentro da geladeira. A Karen Honorato, que é nutricionista, vai explicar tudo para a gente. Bom dia, Karen. O que fica fora e o que fica dentro? Bom, de uma maneira geral, todas as frutas devem ficar fora da geladeira até que elas fiquem bem madurinhas. Isso para poder conservar a textura, o sabor e os nutrientes. E algumas frutas amadurecem, outras mais rápido, como a laranja, a banana e a maçã. Ideal também é cortar o talo das bananas para poder durar mais. A maçã, que é muito comum de ficar na geladeira, para poder manter o sabor, fica de fora. E antes de murchar, pode ir para a geladeira. Abacate, que é mais fácil da gente comprar verde, deve ficar perto das que amadurecem, como a maçã. E assim que tiver maduro, se você não for consumir, vai para a geladeira. E o tomate? Porque o tomate também é uma fruta, né? Exatamente. Todo mundo tem hábito de colocar o tomate na geladeira, mas primeiro ele deve ficar bem madurinho para poder manter aquele sabor gostoso, de preferência com essa parte do talinho virado para baixo, e depois leva para a geladeira. E a cebola? A gente falou que ela tá cara. Qual que é a melhor forma de conservar? Cebola nunca na geladeira, porque ela mofa. Então você deve mantê-la ou num saco de papel ou numa parte de pano e até uma cesta sequinha, pode ficar perto do alho, mas separado de todos os outros legumes. Assim como a batata, que também não deve ir para a geladeira, porque ela muda muito a sua textura e o seu sabor, que deve também ficar conservada dentro de gavetas, fruteiras ou de preferência em partes fechadas. A gente tem aqui umas ervas igual o manjericão. Eu nunca vi armazenado dessa forma. É assim que tem que ser? É assim que ela fica bonita, é como se fosse flores mesmo. Você corta o talinho dela e coloca ela na água, mantendo assim. Lógico que ela não dura mais de uma semana, mas ela fica bem fresquinha e sem colocar na geladeira. E o que vai para a geladeira, então? Vamos mostrar pessoal de casa? A geladeira que está bem organizadinha, pode abrir para a gente, Karen. Por exemplo, estou reparando aqui que os ovos não estão na porta da geladeira, mas estão na geladeira. Exatamente. Na porta ele tem mais risco de contaminação e como muitas vezes a gente não sabe a validade do ovo, mantenha na geladeira. As frutas ficaram maduras, vão para a geladeira. Se ela estiver madura demais, como aqui a pera, ó, você deixa ela bem à vista para que a família consuma rapidinho. E se não for consumir, congelador. E o pão? A gente também tem o pão que está ali dentro. O pão ideal é você congelar para durar muito e a parte que você for usar no dia a dia você deixa na geladeira. Às vezes ele fica mais durinho. Rapidinho você leva ao forno, ele volta o sabor, mas também não mofa e dura mais. O que mais que a gente tem dentro da geladeira? Por exemplo, manteiga. Tem que colocar dentro ou fora? Manteiga ideal é você manter dentro da geladeira e pode manter no máximo 1 hora fora para consumo. E o morango? O morango, por exemplo, é muito comum, veja aqui nessa caixinha, ó, que ele vem com algumas partes estragadas por baixo. Chega, tira os que estão bons, coloque em embalagem bem fechadinha para poder durar mais tempo. Desse jeito a gente consegue manter o sabor dos alimentos, conservação. Aí uma dica importante, o azeite, gente, fica do lado de fora porque é um óleo. Aprendeu agora, Elisângela? Não dá para pegar tudo e sair colocando na geladeira não, viu? Tem muita coisa errada lá em casa. Que inveja dessa geladeira aí, viu? Tá super arrumadinha. Muito obrigada, viu, Iana? Um bom dia para vocês.